Diakou assentiu. Claro. Estamos indo para a 4ª divisão. Capitão Hirako, vamos juntos. Meus colegas e eu estamos feridos. Cada esquadrão do Gotei 13 tem suas próprias responsabilidades. A 4ª divisão é responsável pelo tratamento médico. O 2º esquadrão cuida de interrogatórios em prisões, o que não é um lugar agradável para se ir. Suki, pegue a espada desse garoto, disse Shinji Hirako, agarrando Naruto pela parte de trás do colarinho como se fosse um filhote de raposa. Suzuki Aizen, sem se incomodar com a ordem sem cerimônia de seu capitão, aproximou-se. Parou ao ver algo meio enterrado sob os escombros. Virou a cabeça. Com licença, Reitor Akou. Qual de vocês foi desarmado por Uzumaki Naruto? O Reitor Akou balançou a cabeça. Ninguém. Por que pergunta, Tenente Aizen? Suzuki Aizen se abaixou e pegou os objetos do chão. Tem 2 espadas aqui. Uma era vermelho escuro, e a outra era uma espada de treinamento básico. Ele estendeu a mão esquerda e agarrou a vermelha escura. Essa é a espada dele. É linda. E esta aqui? Ele apertou a que estava em sua mão direita. Esta não é sua. Diakou inclinou a cabeça. O Shinigami menos ferido respondeu. Vou investigar imediatamente para ver se a espada de algum treinando desapareceu. O Reitor Akou assentiu. Aproximou-se e pegou a espada de treinamento. Ele também pegou a espada Raposa Demônio de 9 caudas. Tenente Aizen, eu cuido das espadas. Já que estamos todos indo para a 4ª divisão, vou ficar com elas por enquanto. Suzuki Aizen sorriu e assentiu. Obrigado, Reitor Akou. O quartel da 4ª divisão ficava em uma parte mais remota e tranquila de Seireitei. A condição de Naruto parecia um tanto incomum. Inicialmente, era o tenente Yamada Senosuke quem estava no comando, mas ele logo chamou o capitão da 4ª divisão, o Noona Hetsu. Do lado de fora da sala de tratamento, mais pessoas foram chegando gradualmente. Shinigami da academia Shin vieram e foram, relatando os resultados de sua investigação sobre a espada de treinamento desaparecida. O capitão da 8ª divisão, Kiraku Shunsui, um homem vestido com um auri rosa cereja e usando um chapéu de palha, parecia ainda mais despreocupado que Shinji Hirako. Tenente da 1ª divisão Sasakibe Shijir, um homem de cabelos brancos e bigode, vestido com o traje mais formal de Shinigami. O tratamento ainda está em andamento. Kiraku Shunsui perguntou suavemente, com os olhos pousados na espada na mão do Reitor Akou. Essa espada impõe um peso tão grande a quem a empunha. Shinji Hirako balançou a cabeça. Não é tratamento. A capitã Onoona disse que há algo incomum no corpo do garoto, e ela ainda está investigando. Kiraku Shunsui ficou confuso. Incomum. Shinji Hirako estalou a língua. Como eu vou saber? Sou péssimo em Kid. Enquanto falavam, a porta se abriu. Yamada Senosuke saiu, encarando respeitosamente os capitães. Por favor, capitães, entrem. O capitão Onoona tem algumas coisas a dizer. Eles entraram. Assim que Suzuki Aizen estava prestes a segui-lo, Shinji Hirako o interrompeu. Suki, fique lá fora. Não queremos ninguém não autorizado entrando. Suzuki Aizen parou. Nem um pouco chateado, seu rosto ainda exibia um sorriso gentil. Sim, capitão Hirako. Ele não tinha do que reclamar sobre o fato de os outros 2 tenentes poderem entrar enquanto ele não. Pelo menos não exteriormente. Todos entraram. Com um estrondo, Shinji Hirako fechou a porta pesadamente. Suzuki Aizen sorriu, a luz refletida em seus óculos obscurecendo seus olhos. Dentro do quarto, Naruto já havia acordado. Ele estava deitado na cama, com a cabeça baixa e parecendo abatido. O tenente Sasakibe também está aqui. Onoona ficou surpresa com sua presença. O capitão comandante Yamamoto também está preocupado com este assunto, respondeu Sasakibe Shiji francamente. Onoona assentiu. Diakou, o mais impaciente entre eles e o mais próximo de Naruto, também era o mais preocupado.
Qual é a condição do corpo de Naruto que exige que a capitã Unohana investigue por tanto tempo? Sua libertação afetará seu corpo. Unohana balançou a cabeça gentilmente, seu tom suave. O corpo de Uzumaki não está danificado, apenas um pouco incomum. Ela fez uma pausa e seu olhar pousou no abdômen de Naruto. Embora Uzumaki tenha me contado muita coisa, mas para facilitar o entendimento, vou explicar da minha perspectiva. Seu corpo sela uma pressão espiritual extremamente poderosa, muito maior que a de um capitão comum, pelo menos de nível de pressão espiritual de segunda classe. Pressão espiritual de segunda classe. E pelo menos. É um Hollow. Shinji Hirako relembrou sua impressão inicial de Naruto e suas técnicas semelhantes às de um Hollow, falando imediatamente. Unohana balançou a cabeça novamente. Não é um Hollow. Seinosuke e eu discutimos as impressões do Capitão Hirako e do Reitor Akou, embora eu mesmo não tenha visto. Mas esse sentimento provavelmente é apenas uma influência emocional. Enquanto falava, ela permaneceu calma e composta, seu olhar passando brevemente sobre sua espada. O poder dentro do vórtice não é insubstancial. E não é tão maligno quanto ele descreve. Pelo contrário, é muito puro, muito. Ela hesitou, ponderando a descrição mais precisa. Uma força que afirma muito a vida, muito adequada para as artes de cura. Mesmo sem a realização de feitiços, esse poder espiritual, em si, tem um efeito curativo. Ele parece ter alguns mal-entendidos sobre isso. Akou ficou aliviado e exalou profundamente. Isso é ótimo. A pessoa está bem. E o poder também não é um problema. Shinji Hirako levantou a sobrancelha e olhou para a porta. É, aquela coisa. Shunsui Kiraku franziu as sobrancelhas e falou sério. Como Jishir. Ele não deixou muito claro, mas aqueles que deveriam entender conseguiram captar o seu significado. O Jishir ao qual ele se referia era seu amigo e colega capitão, o atual capitão da 13ª Divisão, o Kitaki Jushiro. Ele é o menos saudável entre todos os capitães, sendo cronicamente doente. Ele quase morreu quando era jovem e só foi salvo por ser parasitado por um fragmento do Rei da Alma. Não é. Unohana, uma das Shinigami mais velhas, entendeu e balançou a cabeça em negação. Embora a natureza de suas existências seja um tanto semelhante, elas são diferentes. A entidade dentro do vórtice é meramente um ser construído puramente de poder espiritual. Akou franziu a testa. Parece uma coisa boa. Mas por que Naruto perde a sanidade quando é lançado? Por que a espada ainda não o aceitou completamente? Disse Unohana suavemente. Akou não entendeu e ergueu as duas espadas em seus braços. Mas Naruto já sabe o nome dela. Não é? Isso raramente acontece, disse Unohana gentilmente. Os poucos casos geralmente acontecem durante Bankai. É inédito acontecer em Shikai. O nome também pode estar errado. Quando um Shinigami consegue ouvir a voz de seu Zanpakuto, se o Zanpakuto não reconhecer a pessoa ou seu poder, ele pode não revelar ao usuário seu nome verdadeiro. Dessa forma, embora possa ser liberado, apenas parte do poder da Zanpakuto ou o poder errado pode ser usado. O caso do Naruto provavelmente é assim. Sua pressão espiritual é forte o suficiente para empunhar a Zanpakuto. Mas, por algum motivo, a Zanpakuto lhe deu um nome errado. Também pode ser que a espada seja muito poderosa, e mesmo com poder espiritual de 5º nível, não é suficiente para utilizá-la completamente. Naruto ouviu atentamente. Muitos desses detalhes não lhe foram mencionados pela capitã Unohana antes. 9 caudas. É o nome errado. O nome errado. Akou pareceu amargurado. Unohana continuou. Acho que pode estar relacionado a outro assunto estranho sobre o vórtice. O poder dentro dele é completo e incompleto. Até Shunsui Kiraku ficou intrigado com isso. O que significa completo e ainda incompleto? Que contradição! Este poder deveria ter outra metade correspondente.
disse Unohana suavemente. Como um par de objetos sem a outra metade. Combinando. A outra metade. Byakuou pensou em algo, olhou para Shunsui Kiraku e levantou a espada em sua mão. Capitão Unohana, a investigação acabou de ser concluída e ninguém está sentindo falta de um Azaoshi. Esta espada apareceu ao lado de Naruto junto com a Kyuubi. Será que Naruto realmente possui um par de Zanpakuto? O terceiro na Soul Society. Ele só despertou o 9 caudas, e o outro ainda não despertou. A maioria dos Shinigami tem apenas uma única espada, mas há exceções. Capitão da 8ª Divisão, Shunsui Kiraku, e capitão da 13ª Divisão, o Kitaki Jushiro. Esses companheiros capitães são portadores raros de espadas duplas. Unohana assentiu hesitante. Por enquanto, essa parece ser a explicação. Ela olhou para o garoto loiro, decepcionado na cama. Vagamente, ela sentiu que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Espadas duplas era a melhor e única explicação. Por alguma razão muito especial, Naruto liberou apenas uma das espadas duplas, e a outra permanece selada ou não foi liberada por algum outro motivo. O que o capitão Kiraku pensa? Shunsui Kiraku balançou a cabeça. Tanto Jushiro quanto eu lançamos nossas espadas duplas simultaneamente, e não há outros exemplos para nos referirmos. Entendo, Unohana assoviu. Naruto ficará na 4ª divisão por enquanto. Vou monitorar sua condição física de perto. Dizendo isso, ela pegou um pedaço de papel no criado mudo, dobrou-o e entregou ao tenente Shiji Sasakibe. Por favor, entregue isso ao capitão comandante. Ele registra o selo no corpo de Naruto. É um feitiço muito peculiar, diferente de quaisquer feitiços que já vimos antes. De acordo com Naruto, parece ser uma forma de manipulação de poder espiritual por humanos no mundo dos vivos, não do tipo Quincy. Ela enfatizou a palavra qualquer. Shiji Sasakibe foi embora. Ele já havia recebido a resposta que o capitão comandante queria. Não se culpe. Byakuou caminhou até a cama de Naruto, colocando 2 espadas no chão e gentilmente o confortando. E não resista a esse poder. Embora tenha sido um pouco inesperado, você nos deu uma bela surra. No entanto, sou apenas um tenente menor. Os capitães são muito mais fortes do que eu e certamente resolverão os principais problemas do seu corpo. Naruto levantou a cabeça. Os olhos deles encontraram. O reitor Akou ficou atordoado. Naqueles olhos azuis, não havia recuo, medo ou terror como ele imaginava. A expressão era firme e determinada. E houve um pedido de desculpas para ele e para aqueles professores. Ele era muito mais forte do que pensava. Eu não estou resistindo, é só que... Naruto cerrou os punhos. Eu queria ser um pouco melhor. Seu garoto. Byakuou riu, bagunçando o cabelo de Naruto, de brincadeira. Unohana Hetsu e Kyoraku Shunsui também ficaram surpresos com sua resposta. Não parecia algo que um jovem, que não tinha nem 20 anos antes e depois da morte, diria. Foi uma boa resposta. Maduro, forte, confiável. Eles tiveram paciência e tempo suficientes para acompanhar um jovem talentoso, mas imaturo, em seu crescimento. No entanto, se ele pudesse amadurecer mais cedo, obviamente seria melhor. É disso que se trata ser homem, disse Shinji Hirako. Embora suas palavras fossem boas, soaram um pouco estranhas em sua boca. Achei que você enterraria o rosto no peito do reitor, Akou, e choraria. Naruto olhou para ele, com um certo desdém, e então se virou para Unohana Hetsu. Capitão Unohana, o que devo fazer para controlar o poder da 9 caudas sem perder o controle? Você precisa continuar seu treinamento de Zanpakutou e ver a alma da sua Zanpakutou. Unohana Hetsu sorriu calorosamente. Não tenha pressa, você ainda é jovem. Podemos resolver esse problema aos poucos. O tom de Naruto era calmo quando ele respondeu. Eu já fiz isso. Unohana Hetsu ficou surpresa. Eu já vi isso.
Naruto apontou para seu coração. Durante meu primeiro treinamento de Zanpakuto. Quantos você viu? Perguntou Kyoraku Shunsui. Naruto olhou para ele, confuso. Claro, só uma. Kyoraku Shunsui refletiu. Para aqueles que usam espadas duplas, é diferente daqueles que usam espadas simples. O número de espíritos Zanpakuto, assim como as espadas, é 2. Você pode ver isso nos nomes. Como meu aluno mais velho veterano, eu sou Jushiro. O 9 caudas pode não ser um nome falso, mas talvez esteja incompleto, como disse o capitão Unoona, faltando-lhe metade. 2. Naruto inclinou a cabeça. Mas naquele esgoto subterrâneo, só havia a raposa de 9 caudas. Acho que a razão pela qual você só consegue lançar uma espada pode ser porque a que você lançou é muito poderosa, continuou Kyoraku Shunsui. Ele levantou ambas as mãos, reunindo poder espiritual. Em ambas as mãos, apareceu uma bola de luz, idêntica em tamanho e força. Para Jushiro e eu, a força das duas espadas é igual, permitindo que elas brilhem igualmente. Agora mesmo, a capitã Unoona disse que o poder selado dentro de você tem pelo menos a força de uma pressão espiritual de 2ª classe. E você, Uzumaki, tem apenas uma pressão espiritual de 4º ou 5º nível. É assim. A bola de luz na mão esquerda de Kyoraku cresceu, emitindo uma luz ofuscante e abrasadora, enquanto a bola da mão direita permaneceu inalterada, aparentemente engolida pela luz da mão esquerda, tornando-a indistinguível sem esforço. O que você vê? Naruto, não tolo, mas muito inteligente, respondeu. A luz da 9 caudas é muito forte, ofuscando a luz das outras Zanpakuto, fazendo com que eu a ignore. Exatamente. Kyoraku Shunsui acenou com a mão, dispersando o poder espiritual. Então, Uzumaki, o que você precisa fazer agora é continuar seu treinamento de Zanpakuto e encontrar sua outra espada. Isso pode equilibrar o poder da 9 caudas ou completar seu nome. Naruto assentiu pensativo. Para encontrar outro poder interior. Também descobriremos a estranha marca de maldição em você o mais rápido possível. Unoona sorriu. Não se preocupe muito. Naruto olhou para eles e depois para Dinako. Ele soltou um longo suspiro, liberando a depressão em seu coração. De fato, a Soul Society era mais confortável. Ele permaneceu na 4ª divisão por meio mês, e depois que Unoona Hetsu confirmou que suas emoções não afetariam seu futuro, ele foi enviado de volta para a Academia Shio. Naruto queria ajudar Unoona Hetsu a resolver o problema da marca amaldiçoada, mas ele não sabia nada sobre técnicas de selamento. No livro didático da Academia Ninja, apenas o conhecimento mais básico está incluído. Técnicas de selamento. Essa área é um ponto cego. Voltando para a escola. O processo de formatura antecipada também começou. Naruto precisa concluir todo o currículo de 6 anos em menos de 1 ano. Além dos 4 assuntos básicos de esgrima, Zanjutsu, combate corpo a corpo, Akuda, Shunpo, Hoho, há também algumas lições relacionadas aos deveres de Shinigami, como manobras secretas, resgate e assistência médica, patrulha de inteligência, purificação de combate. Esses são os cursos mais problemáticos para alunos que estão se formando mais cedo. Mas para Naruto, esses cursos não representaram muitos problemas. Muitas delas eram semelhantes ao conteúdo aprendido na Academia Ninja. Claro, Naruto tem mais a aprender do que apenas isso. A capitã Unoona recebeu instruções específicas para adicionar um curso de artes de cura para Naruto. Normalmente, a Academia Shion ensina apenas artes de cura básicas. Somente após a confirmação da aptidão e a designação para a 4ª divisão após a formatura, o aluno começaria formalmente a estudá-lo. Naruto queria recusar, mas, sempre que ele tentava dizer isso, sentia uma arrepiante sensação de perigo. A capitã Unoona era obviamente tão gentil, tão bonita.
Naruto também aprendeu com sucesso a técnica dos múltiplos clones das sombras, obtida em Konoha. Embora não gostasse mais tanto de Sarutobi e Ruzen, tinha que admitir que seu julgamento era muito bom, pois essa técnica lhe servia bem. Tudo estava melhorando, exceto pela outra espada, que não estava progredindo muito. Toda vez que ele praticava Blade Zen, ele só conseguia ouvir a voz da Nove Caudas. Naruto até tentou perguntar ao Nove Caudas se ele estava escondendo seu verdadeiro nome, mas sempre que essa questão surgia, o Nove Caudas ficava incontrolavelmente furioso e o expulsava. Depois de várias tentativas, o Nove Caudas finalmente se acalmou e falou com Naruto. Nove Caudas, de fato, não é seu nome verdadeiro, mas ele se recusou a contar para Naruto. Meio ano se passou assim. O Shinigami que Naruto mais via era o vice-capitão da 5ª Divisão, Suzuki Aizen. Ele era uma pessoa muito gentil, vindo quase semanalmente para orientar Naruto em seus treinos de Kido, aprimorando significativamente suas habilidades nessa área. No entanto, seus encontros não duravam muito. Cada vez que Suzuki Aizen vinha, logo em seguida, o capitão Shinji Hirako seguia. Embora Suzuki Aizen fosse muito gentil, por alguma razão, Naruto preferia Shinji Hirako, que sempre xingava e agia de forma estranha. O próximo foi o capitão Onoona da 4ª Divisão, que cuidou bem de Naruto. Um dia, Naruto ainda estava treinando sozinho na academia. O reitor Akou veio procurá-lo. Naruto, um capitão está procurando por você. Venha comigo. Naruto parou de treinar, confuso. Capitão. Se fosse o Noona Hetsu, ou Kiraku Shunsui, Akou não usaria especificamente o termo capitão. É o novo capitão da 12ª Divisão, Urahara Kizuki, disse o reitor Akou. Ele parece ter pesquisado alguma coisa. Dizem que ele é muito capaz e tem boas relações com o clã Shin. Ele pode resolver o seu problema. Eles caminharam até o escritório, depois de bater e empurrar a porta. Ei, garoto Uzumaki, ouvi muito sobre você, mas esta é a primeira vez que nos encontramos. A voz veio primeiro. Naruto olhou. Era um homem com cabelo curto, amarelo claro, envolto em um auri de capitão. Ao contrário dos capitães que ele tinha visto antes, embora estes tivessem suas próprias características únicas, eles sem dúvida tinham a presença de um capitão. Mas esta tinha um rosto com aparência fraca, dando a sensação de ser frágil e facilmente intimidado. Não havia apenas um capitão na sala. Também estava presente uma bela mulher de pele escura sentada de pernas cruzadas sobre a mesa, bocejando. O homem de cabelos amarelo claros se aproximou. Deixe-me apresentar-me. Sou Urahara Kizuki, capitão da 12ª Divisão e chefe do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico. E isto? Bem, ele falou com certo desdém. É melhor você fingir que ela não existe. Urahara, seu idiota. A bela morena pulou e lhe deu um soco forte. Apresente-me direito. Urahara Kizuki segurou a cabeça. Esta é Shin Yoruishi, capitã da 2ª Divisão. Ela está muito interessada na condição da sua raposa. Além disso, precisaremos da ajuda dela para alguns assuntos futuros. Enquanto ele falava, ele fez uma pausa, como se as próximas palavras envolvessem seu campo de maior confiança, e seu comportamento se tornou mais imponente. Tem algumas pistas sobre seu selo e problemas. Mas não é conveniente discutir isso aqui. Se não se importar, você poderia vir conosco. O Departamento de Desenvolvimento Tecnológico é um departamento novo. Foi estabelecido somente depois que Urahara Kizuki assumiu o cargo. Há pessoas aqui que são ainda mais excêntricas que Shinji Hirako. Pessoas com chifres saindo da cabeça, usando estranhas máscaras douradas e dançando por aí. Elas são consideradas normais. Elas mal se parecem com humanos. Naruto até viu um peixe-gato verde sentado em frente a um computador que o operava. A atitude deles em relação a Urahara Kizuki é muito estranha. Normalmente,
Os subordinados não demonstram respeito pelo capitão. Eles estão ocupados com suas próprias tarefas. Urahara Kizuki também não se preocupou em cumprimentar essas pessoas e levou Naruto e Shien Yoruishi ao nível mais profundo do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico. Um lugar vasto, vazio e desolado. Naruto ficou um pouco surpreso. Havia um espaço subterrâneo tão grande, mesmo com o céu. Parecia outro mundo. Ele também ficou confuso. Por que trazê-lo aqui? Este lugar parecia mais um campo de treinamento. Se fosse para um check-up corporal, os andares superiores, com instrumentos sofisticados, seriam obviamente mais adequados. Uzumaki, deixe-me apresentar este lugar a você. Urahara Kizuki abriu os braços, com um tom orgulhoso. Esta é a primeira conquista que alcancei depois de estabelecer o Departamento de Desenvolvimento Tecnológico. Aqui, podemos escapar de qualquer monitoramento da Seireitei, incluindo as restrições da Central 46 sobre nós, capitães. Nem mesmo um Bankai seria notado por estranhos. Naruto franziu a testa. Isto não parece ser para a pesquisa. O selo em você é muito intrigante. Urahara Kizuki se aproximou. Seja um Shinigami, Hollow ou Quincy. Até mesmo os poderes usados pelos médiuns humanos no mundo real são completamente diferentes. Urahara Kizuki fez uma pausa e examinou Naruto. Originalmente, ele não planejava interagir com Naruto. Ele viu o pedido de ajuda de Unohana Hetsu como apenas a assistência de um colega comum. Mas, à medida que sua pesquisa sobre o selo se aprofundava, e a partir das informações que ele reuniu sobre Naruto de Shinji Hirako, ele não conseguiu resistir à vontade de estudar o mistério dentro de Naruto. Isso tinha uma semelhança única com um tipo de tecnologia que ele estava desenvolvendo. Ele continuou. O controle desse tipo de técnica sobre o poder espiritual é geral. Apenas uma aplicação superficial. Mas sua engenhosidade no desenvolvimento físico é extraordinária. Os efeitos que ele mostra não são menores que os das nossas técnicas de Shinigami. Uma perspectiva e abordagem muito únicas, uma área que não havíamos explorado antes. Infelizmente, só tenho as transcrições que me foram dadas pelo capitão Unohana. Naruto levantou a camisa. Você quer ver? Eu não me importo. Não, não, não. Urahara Kizuki balançou a cabeça rapidamente. Essas formas externas não têm sentido. Quero entender o núcleo operacional. Então, lutar. Naruto soltou um "ah" confuso. A transição foi rápida demais para ele reagir. Lute. Solte sua espada e lute. A voz de Urahara Kizuki era firme, decisiva e entusiasmada. Até você perder o controle. Registrarei todos os dados para analisar o selo do seu poder espiritual. Naruto hesitou. Shien Yoruishi pressionou a cabeça de Naruto. Garoto, perder o controle significa que você não está familiarizado o suficiente com seu poder. Use-o mais e você se familiarizará. Não se preocupe em nos machucar. Mesmo que Kizuki tenha essa aparência, ele ainda é um capitão. Urahara Kizuki sorriu. E aqui, não somos restringidos. Naruto não hesitou mais. Assentiu e sacou sua espada. Então, por favor, Capitão Urahara, Capitão Shie. Ele cantou a libertação. O sinistro e feroz poder espiritual da 9 caudas surgiu. Logo, 4 caudas apareceram, e ele perdeu a racionalidade, ficando furioso e louco. Quando ele acordou, novamente, Naruto se viu em uma fonte termal. Shien Yoruishi, nua e com alguns hematomas e cicatrizes pelo corpo, cumprimentou-o alegremente ao vê-lo acordado. E aí? Acordou? Você bateu forte mesmo. Ela foi muito casual em relação a isso. Naruto, envergonhado, corou e desviou o olhar. Ele conhecia uma técnica semelhante à que Yoruishi estava exibindo agora. Mas fazê-la ele mesmo era uma coisa. Mergulhar na mesma piscina termal que ela era outra. Um jovem nunca tinha visto uma cena dessas.
Urahara Kizuki estava agachado perto da fonte termal, observando Naruto, com os olhos brilhando. Seu corpo está quase recuperado. Você pode liberá-lo novamente mais tarde. Coletamos alguns dados interessantes, mas não são abrangentes. Shien Yoruishi jogou um punhado de água quente nele, infeliz. Pense bem. Minha resistência não se compara a desse garoto. Naquele dia, Naruto perdeu o controle e liberou 4 vezes. Urahara Kizuki ficou satisfeito e combinou com Naruto que realizariam esses testes 2 vezes por semana. Quanto à compensação, seria todo o resultado da pesquisa sobre o selo e as aulas de combate corpo a corpo, Akuda, de Shien Yoruishi. Como uma das capitães, ela era a mais forte em termos de habilidades físicas, e sua orientação beneficiou muito Naruto. 2 meses depois, Urahara Kizuki produziu os primeiros resultados. Além do selo existente de Naruto, ele adicionou mais 2 encantamentos. Os efeitos foram notáveis. Eles permitiram que Naruto mantivesse sua sanidade em sua forma de 4 caudas e até mesmo além, perdendo o controle somente quando atingiu o estado de 5 caudas. A forma de 5 caudas trouxe uma grande surpresa para Urahara Kizuki. Uma máscara de osso branco apareceu no rosto de Naruto, fora de controle. A princípio, ele pensou que fosse uma máscara de Hollow, mas depois de cortar algumas partes com a ajuda de Yoruishi, percebeu que não era. Era puramente osso. Completamente diferente do poder de um Hollow. No entanto, ainda forneceu novas ideias para sua pesquisa. Mas o poder do encantamento parecia limitado a isso. Não importava quantas técnicas de suporte ele adicionasse, era impossível manter Naruto são na forma de 5 caudas. Urahara Kizuki estava ansioso. Ele estava ansioso para ver como eram as formas de 6 caudas, de 7 caudas e até mesmo de 9 caudas. Esta espada chamada 9 caudas era mais forte do que ele imaginava. Durante esse período, na maioria das vezes, era Shien Yoruishi quem lutava com Naruto, mas ocasionalmente, Urahara se juntava para coletar dados. Ambos chegaram à mesma conclusão. O Naruto de 5 caudas tinha o nível dos melhores vice-capitães. Se ele pudesse alcançar a forma 6 caudas, ele poderia ter o poder de combate de um capitão comum, aproximadamente equivalente ao nível do recém-nomeado capitão Muguruma Kensei. Por essa analogia, o limite do lançamento inicial poderia potencialmente colocá-lo entre os melhores capitães. Entretanto, não importava o quão ansioso Urahara estivesse, ele entendia seus limites. Sempre que Naruto estava prestes a perder ainda mais o controle e exibir outra cauda, Urahara intervinha decisivamente para selar e cortar o fluxo de poder espiritual. A pesquisa foi conduzida com a premissa de garantir a segurança de Naruto e também a segurança dele e de Yoruishi. O tempo voou em treinamento, aprendizado e pesquisa. No campo de treinamento da escola, Sozuki Aizen estava ensinando a Naruto magias de Kido de nível superior, acima do número 50, e de repente comentou: "É temporada de formatura novamente." Naruto ficou um pouco atordoado e respondeu: "Sim, temporada de formatura." Ele olhou para a distância onde as flores de cerejeira estavam florescendo novamente. "Você já decidiu em qual divisão quer se juntar?" Aizen perguntou novamente. Naruto balançou a cabeça. "A escola não é responsável pela alocação após a matrícula. Isso é para alunos normais." Aizen sorriu. "Você é diferente. Você é um gênio. Até o Capitão Iraku quer recrutar você." Naruto ponderou. "Quinta divisão, hein? Mas falando nisso, Naruto, você vai para o mundo dos vivos com os alunos do 6º ano para o enterro das almas em alguns dias." Aizen mudou de assunto, aparentemente não querendo que Naruto se sentisse pressionado ou em conflito. Naruto assentiu e sorriu. "Sim, o reitor Ako me contou. Enterro da alma é a cerimônia onde um Shinigami consola e envia almas para a Sociedade das Almas. É uma habilidade que todo Shinigami deve dominar. Naruto não foi exceção."
Ele estava ansioso pelo estágio no mundo dos vivos. Talvez isso poderia resolver o mistério do porquê ele inexplicavelmente viajou entre Konoha e a Society of Souls. A cerimônia foi simples, e o estágio no mundo dos vivos foi mais um gesto simbólico, representando que os alunos estavam finalmente saindo da escola e se tornando shinigamis formais independentes. Boa sorte! Aizen ofereceu suas bênçãos. Mas, considerando que você foi ensinado pessoalmente pelo Capitão Urahara e pelo Capitão Shien, tenho certeza de que você ficará bem. O sorriso de Naruto se alargou, e também os ensinamentos do vice-capitão Aizen. Se não fosse por você, eu não acreditaria que poderia aprender tantos feitiços avançados de Kido. Pode me chamar de Aizen. Afinal, somos amigos. O tom de Aizen era gentil e lento. Sou apenas um vice-capitão. Como posso me comparar aos dois capitães? Mas, Naruto, você melhorou muito mais rápido ultimamente do que antes. Aqueles dois capitães lhe ensinaram algo especial. Naruto coçou a bochecha. Desculpe, Aizen. O capitão Urahara me disse para não contar a ninguém sobre esse assunto. Aizen se desculpou. Eu exagerei. A orientação dos capitães é preciosa. Você deve valorizá-la. O estágio ocorrerá em uma semana. Não haverá professores acompanhando. Uma equipe será liderada pelos alunos destacados do 6º ano. Seireitei é silencioso e profundo, e o Senkaimon parado no canto é ainda mais. Um enorme local parecido com uma arena ao ar livre. Uma estrada reta, larga e azul turquesa leva a uma grande porta vermelha laqueada com inscrições douradas. Este é o portal da Soul Society para o mundo humano. No ponto inicial da estrada, este grupo de estudantes internos se reuniu. Um estudante mais velho falou. Desta vez, indo para o mundo humano, não há necessidade de ficar nervoso. Estamos indo para uma cidade chamada Akita, não para uma área de alta espiritualidade. Mesmo que encontremos Oulous, eles serão apenas recém-nascidos e fracos. Os espíritos do Coins, enterro espiritual, os Shinigami destacados, já se prepararam para nós. Ele continuou apresentando. Naruto, sentindo-se inquieto, não ouviu com muita atenção. Akita, nunca ouvi falar disso. Não parece uma vila ninja, mas sim uma cidadezinha comum no interior? Ele não tinha certeza se estava na Terra do Fogo. A Terra do Fogo é o país que governa Konoha. De outros países, como a Terra da Água e a Terra do Vento, ele só tinha ouvido falar, mas não estava familiarizado. Enquanto pensava, o discurso do veterano chegou ao fim. Após completar o enterro espiritual, por favor, retornem ao ponto de chegada imediatamente. A gigantesca porta vermelha também se abriu silenciosa e gentilmente para ambos os lados. Uma suave luz branca irrompeu. O veterano levantou a mão, e uma borboleta preta rabo de andorinha pousou em seu dedo indicador. Siga o time de perto. No Dangai, sem a orientação da borboleta do inferno, é muito perigoso. No mundo humano, sob o brilhante céu noturno. Na floresta, primeiro, um ponto branco piscou. Depois se expandiu em um piscar de olhos, revelando-se como uma estrela de 4 pontas. O portão Kyue surgiu na luz branca e se abriu lentamente. Um grupo de estagiários de Shinigami saiu dali. Eles estavam conversando. Naruto olhou ao redor. As árvores eram esparsas, insuficientes para cobrir o céu. Isto não deveria ser a Terra do Fogo. As árvores ao redor de Konoha são altas e exuberantes, mas estão espalhadas apenas no nível de mudas. Tudo bem, vamos começar. O veterano bateu palmas levemente. Os outros estagiários se espalharam para encontrar seus espíritos. Naruto não se moveu. O veterano perguntou: Uzumaki-kun, o que houve? Senpai, que país é esse? Naruto perguntou curioso. Ele aguçou os ouvidos, pronto para ouvir uma resposta como Terra do Vento ou Terra do Relâmpago. O veterano ficou intrigado. Por que você quer saber? Isto é o Japão. Shinigami geralmente tem pouco interesse no mundo humano.
Mesmo a maioria dos Shinigami civis de Rukongai são geralmente espíritos de segunda geração, isto é, crianças nascidas da união de espíritos. Mas considerando que esse famoso Júnior da Academia Shi é um dos raros tipos que possuíam imenso poder espiritual ao morrer no mundo humano, não foi surpresa que ele fizesse tal pergunta. Japão. Naruto ficou atordoado. É perto da Terra do Fogo. Este era o nome de país do qual ele nunca tinha ouvido falar. O veterano piscou. Terra de Fogo. Desculpe, Uzumaki-kun, nunca ouvi falar desse país. Naruto arregalou os olhos. O desconforto que sentia antes do estágio floresceu naquele momento. Como pode ser? A Terra do Fogo é o país mais poderoso. O veterano sorriu levemente. Mais poderoso? Não conheço muito bem o mundo humano, mas o país mais poderoso entre os humanos não parece ter esse nome. Naruto assentiu relutantemente. Ok, eu entendo. Talvez Terra do Fogo seja apenas o nome de uma vila, disse o veterano, gentilmente confortando-o. Você era bem jovem quando chegou à Sociedade das Almas. Talvez você se lembrasse errado. Naruto deu um sorriso. Sim, obrigado, senpai. Ele foi o último a sair. Ele não foi imediatamente procurar o espírito necessário para realizar o enterro espiritual. A identidade de Shinigami lhe trouxe muitas vantagens. Pessoas comuns, sem poder espiritual, não conseguiam vê-lo nem senti-lo, permitindo-lhe circular livremente entre as habitações humanas, lendo livros e buscando informações. O cenário aqui era lindo. Mares de nuvens, florestas, fontes termais. Naruto não tinha interesse nisso. Logo ele encontrou um mapa-mundi em uma grande casa local. Japão era um pequeno pedaço no mapa. A terra era vasta comparada a outras, mas nenhuma tinha o nome Terra do Fogo. Ele também encontrou vestígios de ninjas. Mas a impressão que Naruto tinha dos ninjas era bem diferente. Embora se envolvessem em atividades como espionagem, coleta de informações e assassinato, os ninjas deste mundo eram pessoas comuns. Eles não possuíam chakra nem dominavam poder espiritual. Eles eram distinguidos por facções, não por vilas. Todas essas informações combinadas só poderiam levar a uma conclusão. Konoha não era o equivalente no mundo vivo da Soul Society. Este lugar era um tempo e espaço completamente diferente. Ele não conseguiu encontrar seus pais na Soul Society. Naruto sentou-se em um galho de árvore. Ele olhou para uma lua crescente solitária no céu, meio escondida por nuvens espessas. Ele sentiu uma afinidade com ela. Em frente ao portal, os alunos estavam retornando gradualmente. Os enterros de almas não eram difíceis, mas às vezes a localização das almas não era fixa, o que tornava difícil encontrá-las. Isso realmente testava a capacidade de dominar o Heiraku. O Uzumaki ainda não voltou. Enquanto a maioria das pessoas se reunia, o aluno veterano olhou ao redor, notando a ausência de uma figura loira distinta na multidão. Ainda não. Eu vi o Uzumaki ao leste. Ele parecia ainda estar procurando por almas. O aluno veterano franziu a testa. Almas inquietas e difíceis de encontrar realmente representavam um problema. Muitas almas se transformaram em Outlaws porque se moviam aleatoriamente e os Shinigami não conseguiam encontrá-las a tempo. Mas, com as habilidades de Uzumaki Naruto, não deve demorar tanto. Seja o reitor ou os professores, todos disseram que Naruto agora tinha as habilidades de um tenente de alta patente. Ele não deveria ter que se preocupar. Mas a expressão que Naruto tinha quando fez perguntas antes o deixou preocupado. Não importa o quão forte ele fosse, ele ainda era apenas uma criança com menos de 50 anos. O aluno veterano hesitou em sugerir ir procurar Naruto. Naquele momento, várias pressões espirituais fortes e malignas surgiram nas proximidades. Ele se assustou e olhou ao redor, nervosamente. Dois monstros ferozes e aterrorizantes, com os rostos cobertos por máscaras de osso, de repente correram e voaram para fora da floresta, claramente mirando naquele grupo de Shinigami. Cuidado!
"Outlaws estão atacando", gritou um veterano. Os estudantes entraram em pânico. Eles tinham pouca experiência lutando contra Outlaws. Ad número 4. Byakurai, relâmpago pálido. Mas alguns veteranos permaneceram calmos, reagiram rapidamente, recitaram encantamento e lançaram feitiços. No entanto, o relâmpago branco atingiu um dos Outlaws, mas não conseguiu nem perfurar sua pele. O Hollow riu, ironicamente, como se quisesse ridicularizar o quão fraco foi esse ataque. É um Hollow de alto nível. Um aluno veterano não conseguiu suprimir o tremor em sua voz. "Rápido, peçam ajuda." "Não adianta." Outro balançou a cabeça, segurando uma borboleta do inferno trêmula. "A comunicação espiritual foi interrompida. Não podemos pedir ajuda." Ao ouvir isso, muitos se viraram para olhar. Interrompido. Como isso poderia ser interrompido? Durante os estágios, os alunos permaneceram em contato constante com a Soul Society, sem exceções. Delicioso poder espiritual. Num instante, um Hollow correu para a frente da multidão, agarrou um Shinigami e falou, com uma voz gananciosa. Era desejo de comida. O aluno veterano sacou sua espada e avançou destemidamente para cortar o braço do animal. Vários outros veteranos reagiram, entoando cânticos juntos. Ad número 12. Sinalizador de emboscada. Chamas grossas e alaranjadas surgiram, prendendo o braço do Hollow e forçando-o a soltar a pessoa que segurava. Queimaduras crepitantes produziam fumaça branca. Mas esses ferimentos não foram fatais, causando apenas dor ao Hollow. Ele lutou ferozmente e rompeu facilmente as amarras das chamas. Com outro golpe de sua garra, o aluno veterano foi arremessado para longe em combate corpo a corpo. O Hollow agachou-se e avançou para mordê-lo. Senpai! Alguém gritou horrorizado, com a voz rouca e cheia de tristeza. Nenhum momento crítico. Uma bola de poder espiritual carmesim atingiu o Hollow, derrubando-o e explodindo. O Hollow rugiu de dor. Um líquido preto e espesso pingava de seu corpo. Os veteranos o reconheceram como Ad número 31. Shaka, canhão de fogo vermelho. Um que eles não conseguiram lançar. Quem foi o lançador? A resposta imediatamente me veio à mente. Uzumaki, alguém gritou. Eles seguiram a pressão espiritual. Um garoto loiro estava em pé em uma árvore. A lua crescente atrás dele cria um cenário suave. Desculpe, me distraí e voltei tarde. Ele relaxou a mão lentamente, com o olhar penetrante. Um Hollow. Minha primeira vez lutando contra uma criatura dessas. Então, vamos. Naruto disse, sacando a 9 caudas, balançando a lâmina para frente. Desabafe um pouco. Num piscar de olhos, ele desapareceu. Os alunos apenas viram um raio de luz dourada passar diante de seus olhos. Em seguida, o corpo do Hollow se partiu ao meio. Os alunos perceberam tardiamente, com um sobressalto, especialmente aqueles que já haviam lançado um ataque anteriormente. Claramente, o Hollow de alto nível que mesmo seus esforços combinados tiveram dificuldade para enfrentar, cujas defesas eram quase impenetráveis por seus feitiços, foi facilmente resolvido por Naruto, com apenas um golpe. O garoto loiro levantou a cabeça e olhou para outro Hollow, falando calmamente. Este é um Hollow. Não parecia tão poderoso quanto os professores descreveram em sala de aula. Ao ouvir isso, os alunos veteranos abaixaram a cabeça, envergonhados. Desculpe, éramos tão fracos que fizemos você superestimar a força do Hollow. O Hollow rugiu, tenso e pairando no ar. Ele sentiu o poder do Shinigami à sua frente. Contudo, não demonstrou intenção de recuar ou escapar. Ele consegue voar. Naruto se concentrou no bater de asas e levantou a mão. Shinigami tem a habilidade de pairar. Shinigami avançados podem espalhar seu poder espiritual no céu, caminhando sobre ele para obter um efeito semelhante ao de voar. Naruto tinha pressão espiritual suficiente,
mas ainda não havia aprendido essa habilidade. Bakud, número 4. Ainava, corda rastejante. Ponto. Um feitiço lançado, sem encantamento. Uma corda de luz dourada saiu da palma da sua mão, voando instantaneamente e prendendo as pernas do Hollow. O Hollow lutou, batendo suas asas vigorosamente. Em termos de força, Naruto, ainda menor de idade, estava em desvantagem. Mas seus pensamentos eram apenas isso, pensamentos. Naruto lançou, sem encantamento. Ad número 11. Suzuri Raiden, Boom Lightning. Ponto. Um raio irrompeu da corda dourada, crepitando e explodindo no corpo do Hollow, entorpecendo, drenando sua força. Ele balançou e perdeu o equilíbrio. Com um leve puxão, Naruto fez o Hollow cair. Com outro golpe, ele o partiu em dois. Um líquido preto e viscoso caiu no chão, decompondo-se em partículas espirituais básicas. A crise foi resolvida. Os alunos soltaram um suspiro de alívio. Graças a Deus por você, Uzumaki. Tivemos sorte de você estar aqui desta vez. Um veterano, que havia sido capturado e quase morto, expressou sua gratidão. Suas palavras abriram as comportas para os outros, que começaram a expressar em voz alta seu alívio e admiração após escaparem por pouco. Um gênio que só acontece uma vez por século. Pode conjurar Suzuri Raiden, sem encantamento. Bom trabalho. Naruto sorriu timidamente. Há algum aluno que ainda não retornou. Em toda a sua vida, ele nunca havia recebido elogios tão diretos e entusiasmados, e se sentiu um pouco envergonhado. Um veterano ficou na ponta dos pés, contando cabeças. Todos estão de volta. Ninguém está desaparecido. Então vamos voltar primeiro, disse Naruto suavemente, para evitar maiores complicações. Antes que ele pudesse terminar de falar, um veterano agarrou sua espada, olhando para frente com terror. O Senkamono não abre. Como isso é possível? Outro veterano respondeu instintivamente, sacando sua própria espada. Ele o inseriu no vazio ao seu lado. Abra o portão. A espada girou como uma chave. Mas nada aconteceu. Foi confirmado. O portão foi selado. A maioria dos estudantes ficou pálida, em pânico. Eles perderam o contato com a Soul Society. Alto no céu, um homem de cabelos castanhos usando óculos riu baixinho. Que linda, Kid. Mas isso não vai dar certo, Naruto-chan. O que eu quero ver de você é muito mais do que isso. Com um estalar de dedos, o céu noturno estava rasgado, revelando vincos. Ele olhou atentamente para a multidão abaixo. Mostre-me algo mais interessante. Em meio à multidão, em pânico, Naruto permaneceu o mais calmo. Apesar de ser o menor, suas palavras tinham mais peso. Deve ser obra daqueles dois Hollows. A Academia e o Gotei 13 não conseguem nos alcançar. Eles são os mais preocupados. Acho que eles vão em breve. Um grito agudo o interrompeu. Alguém levantou a mão, apontando para o céu. Ondulações espaciais visíveis. Uma mão gigante com unhas afiadas rasgou a noite, revelando o vazio escuro e caótico. O que é aquilo? Alguém engoliu em seco, buscando ajuda secamente. Uma figura enorme sempre carrega uma pressão imensa, sem mencionar a terrível pressão espiritual que ela exalava. Um rosto esquelético branco apareceu através da cortina do céu entreaberta. Com uma fileira exposta e côncava de dentes rangentes, e um nariz longo e afiado como uma serra. Uma criatura aterrorizante. Menos grande. Um aluno deu meio passo para trás. Isso é um menos grande. Um monstro que só capitães e vice-capitães conseguem enfrentar. Naruto olhou para cima. O livro didático descreveu este menos grande como um produto formado pela fusão de centenas de Hollows. Ele cheirou alguma coisa, esforçando-se para penetrar no mundo presente através da abertura. Ele virou a cabeça, e dois olhos fundos e escuros se fixaram na multidão. Dentro das órbitas oculares vazias, apenas um poder espiritual negro e rodopiante se movia. Ainda,
Era evidente que tinha um apetite fanático. Ele queria devorar esse grupo de pessoas. Como podemos encontrar uma criatura dessas aqui? Alguém se desesperou, caindo no chão. Alguém tremeu, tentando sacar sua espada, mas sob tanta pressão espiritual e medo, até mesmo ficar de pé era uma tarefa exaustiva. Naruto deu um passo à frente. Sua pressão espiritual explodiu e elevou-se em direção ao céu. A multidão de repente se sentiu aliviada. Eles olharam para cima. Na frente, o jovem loiro se virou. Vocês todos vão para um lugar seguro. Eu vou lidar com isso. O veterano imediatamente objetou. Não, Uzumaki. Mesmo que você seja um gênio, isso é o menos grande. É muito poderoso. Naruto interrompeu suavemente, mas com firmeza. Existe alguma outra maneira? O veterano cerrou os dentes, os punhos cerrados com força, ficando vermelhos. Naquele momento, ele finalmente entendeu o que o professor ocasionalmente dizia a eles. Apressem-se e fiquem mais fortes. Poder. Se ele fosse forte o suficiente agora, como ele pôde deixar alguém tão mais jovem ficar na frente dele? Lutaremos juntos. Ele desembainhou a espada com as mãos trêmulas. Mesmo que Naruto suportasse a maior parte da pressão espiritual à sua frente, o pequeno vazamento ainda era pesado demais para eles, os Shinigami não graduados. Não podemos deixá-los para trás. Enquanto falava, ele fez uma pausa e olhou surpreso para Naruto. Em um momento tão crítico, ele realmente sorriu. De agora em diante, me chame de Naruto. Naruto disse francamente, sorrindo brilhantemente. Você acha que me tornarei um tenente de alta patente depois da formatura? Esta questão foi um tanto inapropriado, mas o veterano não hesitou. Claro. Naruto se virou, olhando para o menos grande quase emergindo completamente. Então deixe-me exercer a autoridade de um tenente com antecedência. Ordeno que recue e proteja os alunos da Academia Shio. O veterano cerrou os dentes. Naruto ergueu sua espada, a borla vermelha balançando, sua voz firme e poderosa. Não se preocupe, eu sou muito forte. Da próxima vez que nos encontrarmos, fique vivo. O veterano controlou suas emoções intensas. Naruto respondeu sem hesitar. Claro. A espada vermelha escura foi chamada pelo nome. O poder espiritual floresceu. Ele entrou no estado de transformação de cauda única. Ele vestiu uma camada de capa de poder espiritual vermelha, semi-transparente e parecida com lava. Sem nenhuma razão, todos sentiram o coração pesado e as emoções afetadas. Alguns, que instintivamente conseguiam se conter, não conseguiam evitar gritar alto. Essa é a espada do Uzumaki. Alguém o encarou atentamente enquanto escapava. Uma espada tão poderosa e linda. A orelha de Naruto se contraiu. Lindo. É a primeira vez que alguém o elogia dessa forma. De menos grande Fully Brock Free. Ele abaixou a cabeça, seu poder espiritual frenético reunido na frente de sua boca, brilhando em um vermelho profundo. Naruto olhou fixamente. Isso foi a técnica que Urahara Kizuki disse ser muito parecida com a bomba da besta com cauda que ele poderia usar em transformação das 4 caudas, acero. Ele dobrou as pernas e saltou para frente para matar. A pressão espiritual impulsionou a lâmina, cortando o braço do menos grande. Não o cortando, mas deixou uma ferida profunda. Sangue jorrou. Poder espiritual se dissipou. De menos grande Feltpen. O cero na frente de sua boca não se condensou completamente, dispersando-se com um grito lamentoso. Não foi tão difícil lidar com isso. Como dizem os livros, vasta pressão espiritual, mas baixa inteligência, movimentos lentos. Na batalha, esses dois são pecados originais. Shinigami comuns não conseguiam lidar com ele porque não conseguiam quebrar sua defesa. Mas enquanto você conseguisse quebrar a defesa, ela não representava nenhuma ameaça. Não muito longe, um homem com óculos planos ficou parado no ar, observando atentamente.
mas nem o menos grande, nem Naruto, o notaram. Dentro de Naruto, a Kyuubi se irritou. Ele sentiu uma força extremamente poderosa cobiçando, deixando-o ansioso, lembrando daqueles 3 homens. O menos grande é realmente uma coisa inútil. Isso não vai dar certo. Eu vi você com 4 caudas naquele dia. Então, vamos fazer isso. Ele acenou com a mão. No céu, vários buracos negros se abriram e dezenas de menos saíram voando do vazio negro. Não em direção a Naruto, mas em direção aos estudantes Shinigami em fuga. O homem murmurou para si mesmo, com um tom alegre. Amigos recém-conhecidos sob ataque. Uzumaki, Naruto. O que você vai fazer?